Naquela noite, o mundo parecia seguir seu curso como em qualquer outro dia, mas no invisível algo eterno estava sendo decidido em um jardim silencioso chamado Getsêmani. Jesus, o Filho de Deus, estava sozinho de joelhos, com o rosto inclinado à terra, carregando um peso que nenhum ser humano jamais suportou. Porque naquele momento não era apenas uma oração, era o início do cumprimento do maior sacrifício da história. Toda dor, toda culpa, todo pecado da humanidade começava a ser colocado sobre ele, cada erro, cada falha, cada mentira, cada injustiça, cada lágrima, cada sofrimento. Tudo estava sendo concentrado em um único homem e mesmo sendo perfeito, mesmo sendo santo, ele escolheu permanecer ali. E então ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade e sim a tua. E naquele instante não havia aplausos, não havia multidões, não havia milagres visíveis, havia apenas entrega, havia apenas obediência, havia apenas amor. Enquanto isso, a escuridão avançava. Um homem que caminhou com Jesus, que viu milagres, que ouviu suas palavras, agora se aproximava com soldados. Seu nome era Judas e ele sabia exatamente onde encontrar Jesus, porque conhecia seus passos, conhecia seus hábitos, conhecia sua intimidade. E assim como muitas vezes acontece na vida, a dor não veio de desconhecidos, mas de alguém próximo. Judas se aproxima, olha para Jesus e com um beijo o entrega, e Jesus responde: amigo, é com um beijo que você entrega o Filho do Homem. E naquele momento soldados avançam mãos, o seguram cordas, o prendem e mesmo tendo poder para parar tudo, Jesus não reage. Porque ele sabia que aquele era o caminho necessário. Enquanto os discípulos entram em desespero, um deles tenta reagir puxando uma espada. Mas Jesus o interrompe, dizendo: guarde a sua espada, porque aquele que vive pela espada morrerá pela espada, mostrando que o propósito não era lutar, mas se entregar. Então Jesus é levado como um criminoso, como alguém culpado, mesmo sendo o único inocente ali, e enquanto ele é conduzido durante a noite, seus discípulos fogem. O medo toma conta e Pedro, aquele que havia prometido fidelidade, agora observa de longe, tentando não ser reconhecido. Quando alguém o questiona, dizendo: você não estava com ele, Pedro nega, dizendo que não sabe do que estão falando. E isso acontece não uma, mas 3 vezes, até que o som de um galo ecoa, e naquele instante Pedro se lembra das palavras de Jesus. E entende que falhou profundamente, então ele chora amargamente, porque percebe que sua força não era suficiente. Enquanto isso, Jesus é levado diante das autoridades religiosas, onde falsas testemunhas são levantadas, mentiras são ditas, acusações são feitas. Mas ele permanece em silêncio, porque a verdade não precisa gritar. Então o sumo sacerdote pergunta diretamente se ele é o Filho de Deus. E Jesus responde: eu sou, e essa resposta é suficiente para condená-lo. Então começam os insultos, começam as agressões, começam as humilhações. Cuspem nele, o ferem, zombam dele, e mesmo assim ele permanece firme. Então Jesus é levado até Pilatos, o governador, que ao examiná-lo não encontra culpa alguma. Mas pressionado pela multidão, que grita pela morte de Jesus, ele tenta transferir a decisão, oferecendo a escolha entre Jesus e um criminoso chamado Barrabás. E a multidão escolhe libertar Barrabás e condenar Jesus, mostrando como a injustiça pode prevalecer quando a verdade é rejeitada. Então Pilatos entrega Jesus para ser açoitado, e ali começa uma das cenas mais brutais de toda a história. Soldados o amarram e iniciam a flagelação. Cada golpe rasga sua pele, cada chicotada destrói seu corpo, o sangue escorre e a dor é intensa. Mas ele permanece suportando tudo, porque sabia que cada ferida tinha um propósito, cada dor tinha um significado. E após a tortura, os soldados colocam sobre sua cabeça uma coroa de espinhos que perfura sua pele e escorre sangue. Zombam dele, o chamam de rei e se ajoelham em falsa reverência, sem entender que estavam diante do verdadeiro rei. Então Jesus é obrigado a carregar sua própria cruz pelas ruas, em um caminho marcado por dor, fraqueza e quedas. Cada passo é um esforço, cada movimento é uma luta. A multidão observa, alguns choram, outros zombam, e no meio da dor ele continua. Porque sabia que aquela cruz não era apenas madeira, era o peso do pecado do mundo. Em meio ao caminho ele cai várias vezes, mas se levanta porque o amor o sustentava. E naquele momento, se essa mensagem está tocando o seu coração, talvez não seja apenas uma história, talvez seja um chamado para você se aproximar de Deus. Se você deseja transformar sua vida com Deus em 21 dias e participar de um grupo de orações e devocionais no WhatsApp, clique agora no primeiro link da descrição. E comece hoje a mudança que pode transformar seu destino, porque assim como Jesus seguiu até o fim, você também pode dar o primeiro passo.
Então a caminhada continua até o momento em que chegam ao local da crucificação, onde Jesus é deitado sobre a cruz e pregado com cravos em suas mãos e pés. E ao ser levantado entre o céu e a terra, ele carrega sobre si toda a dor da humanidade e mesmo naquele momento, ele olha para aqueles que o ferem e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Demonstrando um amor que ultrapassa qualquer compreensão humana, enquanto as horas passam, o céu escurece, a terra treme e o sofrimento atinge seu ponto mais alto. E então Jesus declara está consumado e entrega seu espírito. Naquele instante o véu do templo se rasga, simbolizando que o acesso a Deus estava aberto e que o sacrifício havia sido completo. Mas a história não termina ali, porque ao terceiro dia algo extraordinário acontece. O túmulo está vazio, a morte foi vencida e Jesus ressuscita, provando que o amor é mais forte que a morte, que a esperança nunca morre e que existe vida além da dor. E agora a pergunta permanece: o que você vai fazer com esse amor? Porque ele sofreu por você, morreu por você e vive por você. E a decisão de aceitar essa verdade pode mudar completamente o rumo da sua vida. Então não ignore esse chamado. Dê o primeiro passo e permita que Deus transforme sua história hoje. E depois da ressurreição nada mais foi como antes, porque o medo que dominava os corações dos discípulos começou a dar lugar a uma coragem que eles nunca tinham experimentado antes. Aquele mesmo Pedro que havia negado agora se levantaria para declarar com ousadia que Jesus estava vivo, porque quando alguém tem um encontro verdadeiro com o Cristo ressuscitado, tudo muda. A dor se transforma em propósito, a culpa se transforma em perdão e o medo se transforma em fé. Os discípulos que antes estavam escondidos agora saem para anunciar ao mundo que a morte foi vencida e que existe esperança para todos. E essa mensagem começa a se espalhar de forma poderosa, alcançando vidas, transformando histórias, restaurando corações. Porque não era apenas sobre o que aconteceu naquele dia, era sobre o que continua acontecendo até hoje em cada vida que decide acreditar. Porque Jesus não ficou no passado, ele continua vivo, ele continua agindo, ele continua chamando pessoas como você para viver algo novo. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando que sua vida não tem mais solução, que seus erros são grandes demais, que seu passado te condena. Mas a cruz prova exatamente o contrário, porque ali Jesus levou tudo aquilo que te prendia, tudo aquilo que te acusava, tudo aquilo que te afastava de Deus. E quando ele disse está consumado, não era apenas o fim do sofrimento, era o início de uma nova oportunidade para todos nós. Uma oportunidade de recomeçar, de ser perdoado, de viver uma vida com propósito e direção. E é por isso que essa mensagem não pode parar, ela precisa chegar a mais pessoas, ela precisa alcançar mais corações. E agora eu quero te fazer uma pergunta: você está gostando dessa mensagem? Você está sentindo algo diferente dentro de você? Se essa palavra está tocando o seu coração, já deixa o seu like agora e se inscreve no canal, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir essa verdade assim como você está ouvindo agora. E continuando essa história, depois que Jesus ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, mostrando que não era imaginação, não era ilusão, era real. Ele come com eles, conversa com eles, mostra suas feridas e fortalece a fé daqueles que estavam abalados. E um dos momentos mais marcantes acontece quando ele encontra Pedro novamente. Aquele que havia negado 3 vezes agora tem a oportunidade de declarar seu amor 3 vezes e Jesus não o rejeita, não o condena, não o humilha, ele restaura. Porque esse é o poder do amor de Deus, não importa quantas vezes você caiu, sempre existe uma chance de recomeçar. E assim como Pedro foi restaurado, você também pode ser. Deus não desistiu de você, ele não esqueceu de você. Ele não virou as costas para você, pelo contrário, ele está te chamando agora para viver algo novo, algo verdadeiro, algo transformador. E talvez esse seja o momento de você tomar uma decisão, talvez seja o momento de você dizer sim para Deus, de abrir o seu coração e permitir que ele mude sua história, porque não se trata apenas de ouvir, se trata de viver, se trata de experimentar, se trata de decidir. E a partir desse momento, os discípulos recebem uma missão clara: ir por todo o mundo e anunciar essa mensagem. E hoje, de alguma forma, essa missão também chega até você, porque ao ouvir isso, você se torna parte dessa história. Você se torna alguém que pode decidir continuar carregando essa mensagem para frente, seja compartilhando, seja vivendo, seja sendo exemplo. Porque o mundo precisa de esperança, o mundo precisa de luz, o mundo precisa conhecer esse amor. E tudo começa com uma decisão, a sua decisão. Então, não ignore o que você está sentindo agora, não deixe esse momento passar.
porque ele pode ser o início de uma transformação real na sua vida. Continue firme, continue ouvindo, continue buscando. Porque Deus está mais perto do que você imagina e Ele está pronto para fazer algo novo na sua vida hoje.